Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 18 a seguir. Todos encontraram, digam amém. O texto nos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na mesma esperança de que também a criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vimos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Diga amém. Glórias a Deus. Nós vamos falar rapidamente, por causa do nosso tempo, sobre o seguinte tema: os três gemidos. Repita assim após mim: os três gemidos. Você vai ver que o apóstolo São Paulo, ele aborda esse assunto, e ele fala aqui acerca de três gemidos diferentes. O apóstolo São Paulo, ele fala aqui do gemido da criação, ele fala do gemido dos crentes, dos cristãos, e Paulo também fala do gemido do Espírito Santo. Então ele aborda esse assunto sobre os três gemidos diferentes. E quem lê a palavra de Deus, quem estuda as Escrituras Sagradas, vai entender que os dias atuais que nós estamos vivendo são dias difíceis, são dias de choro, de lágrimas, de perdas irreparáveis, são dias tenebrosos, dias difíceis, dias de perturbações sobre a terra, de catástrofes, dias em que vai se cumprindo as profecias da palavra de Deus para o tempo do fim, e as coisas tendem a estreitar cada dia mais.
Vocês veem que nesse ano de 2019, já aconteceu nesse um mês e menos de 15 dias aí, coisas terríveis, como mais de 300 vidas que foram ceifadas em Brumadinho, Minas Gerais, mais de 300 vidas. Ficamos horrorizados com o que aconteceu, as fortes chuvas aí no Rio de Janeiro, que ceifou 6 vidas. No mesmo dia teve um tiroteio com os bandidos lá, que 13 vidas. Alguém pode dizer, mas é bandido mesmo, pastor? Que se lasque. Mas são vidas que muitas vezes morrem sem Jesus. Um dia seguinte, depois das fortes chuvas, foi a perda daqueles jogadores jovens, sonhadores, que sonhavam dar para suas famílias uma vida mais digna, comprar uma casa para a mãe, para o pai, trazer um certo conforto com a provisão, a provisão dos seus bons salários como jogadores. Mas esses sonhos ficaram apenas em sonhos, não tiveram a realidade, porque essas vidas foram ceifadas e morreram todos carbonizados, queimados. Se isso não bastasse, hoje nós tivemos aí, irmão, a queda de um avião, helicóptero, e a perda de mais 2 vidas, dentre elas Ricardo Boechat, um homem conhecedor de tudo, de reportagem, um homem sapiente, um homem bom. Ricardo Boechat era um homem bom, um bom repórter, um homem sério nas suas matérias, um homem digno, um homem... Mas nós ficamos horrorizados aí, irmão, a forma que aconteceu. Deu uma pane aí no avião e caiu em cima da cabine de uma carreta, de um caminhão. E teve uma moça, uma pessoa já casada, que foi uma heroína, até querendo salvar ele, porque segundo o que ela disse, que ela viu lá o Ricardo acendendo com a mão, como que, me salve, me tira daqui, porque ele pulou um pouco antes do avião cair. Só que não teve sorte, porque ainda que no gramado, mas parte do avião caiu em cima dele. E aí o avião explodiu e ele morreu carbonizado, queimado. Irmão, são tragédias que marcam a nossa história, e nós já começamos um ano complicado. Nosso presidente aí, 3ª cirurgia, está ali também, todo mundo naquela expectativa. Pastor, mas o que o Senhor quer dizer para nós? Escute bem isso que eu vou dizer. Deus se importa com o sofrimento das pessoas. Deus não só importa com o sofrimento das pessoas, mas Ele se importa com os corpos dessas pessoas. Ele se importa com as almas destas pessoas. Deus se importa com o futuro destas pessoas, para onde elas vão depois que morrerem. Deus se importa com tudo isto. E eu pergunto, e nós? Como estamos vivendo esses dias, nesses contextos de dificuldades que eu passei para vocês? Você vê que a gente começou o ano já todo... As vítimas não foi nem tirada de lá ainda, debaixo do barro lá. Já acontece algo terrível aí no Rio de Janeiro. E aí dando sequência agora hoje aí mais uma fatalidade, irmãos.
de alguém importante, porque é difícil você encontrar um jornalista com esse caráter de Ricardo Boechat. É difícil você encontrar alguém assim. Mas vidas estão sendo ceifadas, e só tem uma resposta para tudo isso. Diga, qual é, pastor? Nós estamos caminhando para o fim. Olha o que diz a Bíblia, Ezequiel, capítulo 7, o versículo 5 ao 7. Nós estamos caminhando para o final. Tem muita gente brincando de ser crente na igreja. Tem muita gente vindo na igreja quando quer, e se não tem tempo diz, não, Deus sabe, Deus conhece tudo da minha vida. Tem muita gente brincando de ser crente, mas Deus continua falando com a sua igreja. Ó, assim diz Deus. Quem diz? Quem diz? Deus, o Senhor. Ó, na minha tradução diz, o mal virá sobre a terra. Eis que vem. Eis que vem. Verso 6. Vem o fim. Ô irmão, o fim está chegando. Aleluia. O cumprimento das promessas de Deus para com a igreja está chegando, porque o fim vem. O fim vem. Ali diz duas vezes, o fim vem. Despertou-se contra ti. Eis que vem. O verso 7 diz assim: vem a tua ruína, ó habitantes da terra. Vem a tua ruína. Está acontecendo, irmão. Vidas boas estão sendo ceifadas com as vidas que não são pessoas boas, mas os bons estão sendo levados também. Ó, por quê? Porque o fim vem. E aí diz, ó habitantes da terra, vem o tempo e está perto o dia, ó, o dia do tumulto, não é? Não de gritos de alegria, tá? Mas grito de tristezas sobre os montes. Sabe por quê? Porque o fim está chegando. Em Mateus 24, quando Jesus sai do templo, os discípulos haviam mostrado para ele, eu preguei sobre isso lá em Águas Quentes, na nossa congregação, quando os discípulos chegam para Jesus com a seguinte pergunta, depois de ter mostrado para ele toda a estrutura suntuosa do templo, construído por Salomão, aí Jesus diz, vocês estão vendo tudo isso aí? Não vai ficar aqui nada para contar história. Tudo vai ser destruído. Isso veio acontecer nos anos 70 com o general Tito, que saqueou Jerusalém, destruiu o templo, e foi uma coisa terrível. Destruição do templo em Jerusalém. Diz alguns historiadores que eles rapavam aqueles tijolos que tiravam do templo para tirar o ouro que via, eles rapavam ali os tijolos para levar todo o ouro. Destruiu todo o templo. Se cumpriu a primeira parte da profecia. Mas aí Jesus no monte, em particular os discípulos se aproximaram dele e disseram, Senhor, mas diz-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo. E aí Jesus começa a descortinar a eles sinais que antecederia a sua vinda. Aí ele diz, vocês vão ouvir de terremotos, maremotos, vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerra, olha, pestilência, mortandade em vários lugares. Aí ele deixa o aviso dizendo, só que tem uma, hein? Isso é o princípio das dores. É o princípio. O que é princípio? Começo. Esse começo já começou. Esse princípio já começou. Está vindo um castigo. Alguém pode dizer, poxa, mas Deus nos ama.
por que Deus então está mandando um castigo? E entre as vidas maldosas, as vidas ruins dos ímpios, são levados aí os inocentes, crianças e pessoas boas. É que não tem essa, meu filho. Não tem essa, o juízo vem. E se tem uma casa, tem um justo ali, e tem 2, 3 que não é, de repente vai tudo. Agora só há uma diferença, que o justo vai, aleluia, para o paraíso, vai ao encontro de Deus. Agora o ímpio, ele vai lá para o Hades, ele vai lá para o inferno. A Bíblia diz lá que os ímpios serão lançados no inferno, Salmo 9. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Então não tem esta. A resposta para tudo isso que está acontecendo é que Jesus está voltando. É que nós estamos no tempo do fim. E tem muitos crentes na igreja que ainda não caiu a ficha da realidade. Eles pensam que vão viver aqui nessa terra, muitos e muitos tempos. E o que eles estão preocupados hoje? Com comida, com bebida, com vestimenta, com casa, com casamento. Mas você lembra do que Jesus disse lá em Lucas? Ele diz assim, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que não perceberam, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Aí Jesus fecha as cortinas do seu ensinamento dizendo, assim também será com esta geração. E está acontecendo exatamente o que Jesus falou. Quando Paulo toca nesse assunto, olha como ele começa dizendo, porque para mim, verso de número 18, tenho por certo, capítulo 8 de Romanos, verso 18, porque para mim, tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está deixando claro para mim e para você, que nesse tempo nós vamos sofrer bastante. Não estaremos imunes, não estaremos isentos de problemas. De repente, vamos ter mais do que os que não são crentes. Essa é a realidade. Às vezes vamos padecer mais do que os que não são crentes. Mas você tem que suportar firmemente. Você tem que suportar as agruras, as dificuldades. Por quê? Porque chegamos no tempo do fim. Chegamos, Jesus está às portas. Eu diria, em outras palavras, que nós estamos vivendo as vésperas do arrebatamento da igreja. E se você soubesse que Jesus viesse ou viria amanhã, o que é que você faria hoje? Você tivesse uma mensagem de plena certeza de que Jesus voltasse amanhã, voltaria amanhã, o que você ia fazer? O que você ia fazer? Será que você não teria muito choro? Poxa, eu investi em tantas coisas erradas. Às vezes o meu pastor lá tinha que falar várias vezes, pedindo, cobrando a fidelidade da gente. E a gente saía do culto murmurando contra ele. Eu me apeguei com tantas coisas desta vida, coisa susceptível, transitória, passageira. Olha, eu me apeguei fazendo tantas coisas erradas, ao invés de obedecer na íntegra a santa e gloriosa palavra do Senhor. Por que eu não me dediquei mais? Jesus vai voltar amanhã, eu estou de mãos vazias, eu não fiz nada para ele, eu não ganhei sequer uma alma para ele em toda a minha vida. Porque você sabe que tem crente da igreja que nunca ganhou uma alma para Jesus, nunca ganhou alguém para Jesus. Pelo contrário, às vezes através da língua dele tirou um, tirou outro, nunca ganhou nem ele.
tinha absoluta certeza da sua salvação plena. E agora Jesus vem. Você já pensou? Paulo diz, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que está nos esperando na eternidade. Irmão, ainda que você sofra aqui as agruras, as dificuldades da vida, mas tem um céu à sua espera, tem uma cidade linda nos esperando. Paulo diz aqui que nós não temos aqui cidade permanente, buscamos a futura, a nova Jerusalém, que é de cima. Aí Paulo diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não pela sua própria vontade, mas, diz aqui a palavra, mas por causa da que a sujeitou. Nós ficamos sujeitos a tantas coisas, e é por causa disso que Jesus vem. Porque está escrito, o próprio Jesus diz, se eu não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Aí ele diz, mas por amor dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Se o Senhor não se apressar, porque a gente não está muito apressadinho para sair daqui não, tá? A gente não está apressadinho não. Tem gente aí fazendo os seus planos. Ei, rapaz, eu ainda nem construí a minha casa nova, eu nem ainda me casei, eu nem me comprei o meu carro novo. Agora o pastor vem dizendo que Jesus pode voltar amanhã. Rapaz, se isso for verdade, misericórdia. E os meus sonhos, e os meus projetos, e tudo aquilo que eu planejei para a minha vida. Meu irmão, tem um lugar lindo te esperando na eternidade. Não se preocupe. Eu sempre me identifico com o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Quando Jesus foi categórico, dizendo que aproveitaria o homem. Falou homem, falou mulher. Não tem acepção de pessoas a palavra. Falou para um homem, falou para a mulher. O que aproveitaria o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta? Então preste atenção. Paulo diz assim, verso de número 21. Na esperança de que esta mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Para que a gente seja liberto desse mundo, e Deus não é aquele que vai condenar o justo junto com os inocentes, ainda que alguém é ceifado com a sua vida aqui junto com o justo, mas tem Deus não vai dar condenação desigual não. Vai levar o justo para o lugar onde tem que ser levado o ímpio. Não, pode morrer aqui. Você lembra do rico e do Lázaro? Eles morreram. Não é que o justo também não morreu. O justo morreu. E morreu até primeiro. Morreu. Morre. Só que tem uma. A diferença é onde é levado um e aonde é levado o outro. O justo, ele foi levado pelos anjos, ou Lázaro lá, o justo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Já o ímpio morreu e foi apenas sepultado, diz a Bíblia, ou levado lá para o Hades. Tá? Foi lá que ele levantou os olhos e ele viu Lázaro lá no seio de Abraão. Preste atenção, a diferença está exatamente aqui. Na onde nós vamos passar a eternidade. Então, haverá sim uma libertação desta corrupção. Irmão, como a corrupção. E quando entra alguém assim, você sabe que tinha gente aí na internet torcendo para que o Bolsonaro, e está torcendo até hoje, para o Bolsonaro morrer. E não tem gente torcendo. Pastor, cristão.
Pelo menos toma o nome de crente. Seria bom que aí Lula saia da cadeia. Olha, tem gente que está de mãos dadas, até com nome de evangélico. Tem pastor lá orando para o Lula sair lá da cadeia. Gente, como é que tem gente que ainda pode dizer que é cristão? Não dá para entender. Então, irmão, se a gente já se sente horrorizado com esse mundo, imagine Deus. Deus não está aguentando mais. Aí, olha o que Paulo diz. Verso de número 12. Porque sabemos que toda criatura faz o quê? Geme. Primeiro gemido é o gemido da criatura. Toda criatura geme e está juntamente com dores de parto. Até agora. A criatura está gemendo. Hoje o mar está gemendo. Tá, pastor, mas não escuto. Quando alguém faz seus lindos prédios lá na beira do mar, isso hoje parece ser uma elegância. E as partes mais valorizadas de uma cidade é os grandes edifícios que estão junto à praia. Só que isso aí vai ter uma cobrança. E alguns lugares aí, quando há maremotos, e quando vem a fúria do mar e toma conta, quem morre primeiro? Aqueles que estão lá. Grandes arranha-céus, prédios, vão tudo para a água abaixo. São tudo destruídos. Por quê? Porque segundo a ciência, tinha que estar longe do mar uma cidade mais de 2 quilômetros. Construções 2 quilômetros, de 2 a 3, eu escutei alguém dizendo, tinha que estar longe do mar. Hoje o camarada está a 50 metros, e tem algumas construções que está dentro do mar. Está dentro do mar. Até na ilha eles estão fazendo, até na ilha. Isso vai ter uma cobrança. A criação estão gemendo. Hoje nós mesmos tá, eu estou morrendo de calor. Mas quem que é a culpa? Nossa. O que os homens estão fazendo? Desmatando tudo. A nossa Amazônia, coitada, que vai lá e é madeira sendo jogada em cima dos rios, sendo levada, e os homens estão destruindo tudo. E aí pronto, a gente já não está aguentando mais o calor. Esse ano, esse mês agora, lá no Rio de Janeiro, 46 graus, bateu lá, 46 graus de calor. Diz que era insuportável, as pessoas não conseguiam se colocar um ovo em cima do asfalto, frita na hora, não precisa nem gastar gás em casa. O negócio estava fervendo. Você já pensou isso, irmão? Aí você vai por contrapartida lá para os Estados Unidos, 42 graus, abaixo de zero. Porque uma coisa aqui, outra, irmão, isso prova que a natureza está gemendo. Está tudo descontrolado. Está tudo descontrolado. Um dia antigamente, você lembra como é que demorava? Meu Deus, você fazia o que você talvez não faz numa semana, você fazia num dia, irmão Valdir. Fazia num dia. Meu Deus, você trabalhava, eu lembro que eu ia com meu pai para a roça, trabalhava, eu estava suado. Aí, hora do almoço, 9h30 da manhã. Eu já tinha amor de trabalhar, 9h30. Aí trabalhava. Café da manhã, 1h da tarde ou às 13h30, café já. Meu Deus do céu, a gente trabalhava, até chegar às 5 horas, irmão, meu Deus do céu. O sol, olha, demorava para... Hoje, irmão, se você não tomar cuidado, quando você levantar da cama, já é meio-dia, já foi o dia. Se não tomar cuidado, hoje é assim. Mas da noite, as 12 horas do dia são a mesma. Mas o tempo está veloz, tudo corre. Sabe o que é isso? É cumprimento da palavra de Deus. Parece que foi ontem que eu orei pela irmã Abigail. Aniversário, eu falei, mas aniversário de novo. Eu fui lá essa semana passada.
Sabe o que é isso? É cumprimento da palavra. Jesus está voltando, irmão. Então, o primeiro gemido é o gemido da criação. Diz que ela geme tanto que está em dores de parto. Até agora. Mas nós já estamos pagando. Esses dias lá no Rio de Janeiro, o cara falou, vidas foram ceifadas aqui, aí pegaram um vídeo de uma mulher com muito lixo, jogando todo o lixo, não sei quem viu esse vídeo, todo o lixo lá na água. Aí esse lixo vai lá para onde? Para os bueiros lá e tapa tudo. Aí quando, entendeu? Então as pessoas estão criando uma situação. Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Jeremias, o profeta, escreveu lá em Lamentações: do que queixa, pois, o ser vivente? Aí ele diz, cada um queixa-se dos seus próprios pecados. Primeiro gemido, gemido da criação. Segundo gemido, o gemido dos crentes, verso 23. E não somente ela quem? A criação, não somente ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito. Você vê, temos esse privilégio, recebemos de Deus essa porção, as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos. Nós estamos gemendo. E quem é espiritual e que tem desejo, está desejoso de ir para o céu, sabe do que eu estou falando. Irmão, não está tendo mais espaço para a igreja aqui. Não tem mais espaço. A gente vê tanta podridão, tanta coisa errada, tanta até na igreja. Você fala, meu Deus, se Jesus viesse agora, eu ficaria livre. Eu não estou aguentando, mas tem hora que até nós pastores, você não vê que tem pastores aí que não estão aguentando, tirando as suas próprias vidas, não estão aguentando pastorear, o tanto que as coisas estão difíceis. Não é para chegar a tanto, tirar a própria vida, mas o peso da responsabilidade é tanto que eles não estão suportando e estão fazendo loucuras. Preste atenção, nós estamos gemendo. Aí é o gemido da igreja, o gemido dos cristãos, gemendo em nós mesmos, aguardando o quê? A redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Estamos esperando a qualquer momento. E se a igreja perder esse gemido, qual é esse gemido? É o gemido da oração que está lá no final da Bíblia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe como os crentes primitivos saudavam uns aos outros? Não é como nós costumamos a fazer no final de cada culto, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Não, eles chegavam e diziam, Maranata, irmão, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Eles tinham esta real esperança. Eles esperavam alcançar a redenção dos vossos corpos. Gemido da igreja, gemido dos crentes. Eu vou finalizar. Primeiro gemido, gemido da criação. Não dá muito tempo para falar. Segundo, gemido da igreja, dos crentes. E o terceiro gemido, o gemido do Espírito. Verso de número 26 diz, e da mesma maneira também, não é diferente, da mesma maneira como a criação, ou a criatura, como também dos cristãos, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. E como ele faz isso? Com gemidos inexprimíveis. A igreja está gemendo. A criação, na ordem cronológica da Bíblia, a criação está gemendo. A criação geme. A igreja está gemendo, porque, irmão, nós não estamos aguentando, já não tem mais espaço para a igreja aqui.
Não, tem crentes espirituais aí, quais que abrindo o bico, não está aguentando mais viver. Ele olha para cá, é pecado, olha para lá, é pecado. Vê gente murmurando daqui, vê gente se estragando espiritualmente dali, vê gente que era boa. Antigamente você olhava para crente na igreja. Tem hora que eu trago, não é saudosismo, mas eu trago a minha memória, alguns cristãos que congregava comigo, a irmã Ciledes, a irmã Rosângela, lembra disso, aqui na Pedreira. Eu trago a memória, a fidelidade daqueles irmãos. Tinha irmãos que saía de a pé de Agenor de Campos e vinha adorar a Deus. O templo era pequeno, ficava abarrotado, gente para fora, eu ensinando a palavra, e eu dizia: Jesus, dá um templo grande para gente, porque nós não tem lugar para colocar tanta gente, Senhor. E o trabalho crescendo, e o povo se envolvendo, e a obra crescendo. Chegamos aqui em 95, em menos de um ano abrimos 9 congregações, instalou igreja para todo Mongaguá. De 200 e pouco que nós tínhamos, foi para 1000 e tanto, assim, em pouco menos do que 2 anos de trabalho, e a obra expandiu. Mas se eu desse um grito às 3 horas, eu estava falando isso por irmão Valdir, se eu desse um grito às 3 horas da tarde, precisando dos meus obreiros e guerreiros, às 3 da manhã, vinham todos às 3 da manhã. Pastor, o que tem para a gente fazer, pastor? O que é? É para construir? É para limpar a igreja? Se eu desse um grito 3 da manhã, tá aí a irmã Cilede, se eu desse um grito às 3 da manhã, que precisava de todos os meus cooperadores na igreja, antes das 3 da manhã eles estavam todos chegando. Hoje, irmão, a gente morre de gritar aos púlpitos. Me ajuda, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda a pagar o aluguel, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo. E muitas vezes não. E aí Deus nos deu o templo novo. Que esse templo aí, você não conhece a história. Quando você passa aí, você não conhece a história. Deus nos deu. Aí hoje eu saio daqui, passo lá, e um dia eu falei: meu Deus, a coisa está difícil na rua. Mas eu não sabia que aqui, passo lá 10, 15 crentes. Meu Deus do céu, eu falei: meu Deus. Eu terminei o culto mais cedo aqui, quarta-feira aqui tinha umas 60 e poucas pessoas. Meu Deus, não tinha 20 pessoas. Eu falei: Jesus, o Senhor deu o templo. Esse tempo, nós compramos 60 mil reais esse terreno para construir esse grande templo. Tem história aqui, mas olha como é que as coisas estão. Sabe o que é isso, irmão? Cumprimento da palavra de Deus. Fica em pé, diga assim: gemido da criação, gemido da igreja e gemido do Espírito. Jesus vem, igreja. Não vamos brincar. Tem gente empurrando as coisas de Deus com a barriga. Obreiros, está na hora da gente levar mais a sério o ide de nosso Senhor Jesus Cristo. E arrebatar as últimas almas para Jesus. Eu digo últimas, sabe por quê? É difícil encontrar hoje uma pessoa, toda pessoa que eu converso. Esses dias eu cheguei lá, o dia, até havia sua filha aí, a Débora, e eu encontrei ela lá, e eu preguei para várias pessoas lá no pronto-socorro, e tem uma aí que eu estou ajudando, ele disse que vai vir quarta-feira no culto. E você conversa com um: não, já fui crente alguma vez, eu já... Irmão, é quase todas as pessoas que você fala, ou é filho de crente, ou já foi crente em um determinado tempo, ou está desviado, ou já ouviu a... É difícil você ouvir da boca de alguém que ainda não ouviu falar de Jesus. Sabe o que é isso? É porque o mundo já está sendo todo evangelizado. E o último sinal que antecede a vinda de Jesus é a pregação do evangelho em todo mundo. Ele diz: enquanto o evangelho não for pregado nos 4 cantos da terra, não virá o fim. E olha, isso tem acontecido, porque através das mídias,
através aí dos crentes que estão levando o ID de Jesus a sério, o evangelho está sendo pregado. E olha, tem muito pouco tempo para a igreja. Se eu fosse hoje pegar um templo para congregar, talvez eu não escolheria esse mais. Talvez a gente ia entrar até num barracão inacabado, porque eu sinto que Jesus está às portas, que Ele está vindo. Você crê assim? Sai do teu lugar depressa, vamos orar. As coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer em cima.